Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos ler uma só voz a chamada de oração. Salmo 40, 7 e 8. Chamada de oração, nós vamos ler juntos. Salmo 40, verso 7 e verso 8. Salmo messiânico que fala do nosso Senhor, e essa é a declaração dele de serviço ao Senhor Deus, o Pai. E essa é a nossa declaração hoje, de que vamos servi-lo de maneira que o nosso coração também tenha a lei de Deus. Salmo 40, versos 7 e 8, vamos ler juntos a uma só voz. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Vamos invocar o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, nosso Senhor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te bendizemos porque o teu Filho, tendo sido profetizado, ó Deus, de que seria homem perfeito na tua presença, declarou a ti que no coração dele havia o prazer na tua lei e o desejo incontido de obedecer-lhe. Ó Deus, isso na verdade deve ser o desejo de todos nós, e por isso, na noite desse dia em que nos reunimos para cultuá-lo, que o nosso desejo realmente seja que os nossos corações tenham a tua palavra e a obedeçamos, bendizendo, louvando e glorificando o teu santo nome. Ó Deus, nós, ao contrário do teu Filho, somos pecadores e nós admitimos o nosso pecado nesse momento, de maneira que declaramos a ti que, se não for pela tua ajuda e pela mediação perfeita de Cristo, o Senhor jamais receberia o culto que prestaremos agora. Mas receba-o, ó Deus, pois o fazemos unicamente para o Senhor, para a tua glória. Mas como tu és bom, tu és misericordioso, nós contamos com essa graça do Senhor, de o Senhor derramar sobre nós a merecida por Cristo graça sobre nós, a merecida misericórdia de Cristo sobre nós. Eu sei, nós não temos méritos, nós não merecemos, mas Jesus granjeou e merece isso por nós, e é firmados nele que pedimos: derrame sobre nós tua graça, tua misericórdia, fazendo, ó Deus, que abunde em nossos corações a bendita face de Jesus Cristo, tua santa lei, o prazer e o gozo de servir-lhe, e que assim o façamos aqui na terra como os anjos fazem no céu, e para que naquela ocasião da volta do teu Filho sejamos perfeitos, ó Deus, e estejamos perfeitamente habilitados para a boa obra da eternidade. Senhor da glória, fique conosco, nós te imploramos em Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo 11, e nós vamos ler de maneira alternada 1 ao 10, em que o profeta descreve o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, firmado em justiça, e a restauração do cosmos pela ação de Cristo, que é da raiz de Davi, do tronco de Jessé. Vamos ler esse texto de maneira alternada, já adorando o nosso Deus por conceder Cristo para a restauração da criação. Isaías 11, 1 a 10, nós vamos ler de maneira alternada. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A aliança de peito ficará sobre a porta da haste, e o já desmamado meterá a mão na cova das santas. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, e está posta por estandarte dos povos. Agora lhe será morada. Bendito Deus que nos deu Jesus Cristo e que vai restaurar toda a criação, de maneira que não haverá mais mal nem dolo no Monte Santo do Senhor. Vamos adorar a esse Cristo com o desejo de estar com Ele no seu tabernáculo, ou seja, morar junto com Cristo. Cantemos o cântico Teus Altares, baseado no Salmo 84. Nós vamos confessar nossos pecados agora, e eu os convido a abrir as Escrituras no livro de Gênesis, o capítulo 3. Eu lerei todo e peço aos irmãos que acompanhem
Gênesis capítulo 3. Eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção este capítulo das Escrituras Sagradas. Gênesis 3. Mas diz assim o texto sábio: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio dores darás luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o capítulo trágico que mostra a queda do homem, em que Adão, sendo testado por Deus para obter vida eterna na aliança das obras, não o fez. Pelo contrário, ouviu a voz de Satanás e preferiu o caminho mais fácil, o caminho da glória, sem o caminho do sofrimento, sem o caminho da provação, sem o caminho do teste. E foi aí que ele se enredou, e todos nós caímos com ele, e por isso somos pecadores e nascemos afastados de Deus. Mas aí também está a promessa: o descendente da mulher que vai vencer onde Adão fracassou. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele temos o perdão dos nossos pecados. Tendo em vista isso, vamos orar silenciosamente, suplicar a Deus misericórdia, graça sobre nós, força
para mortificar o nosso pecado. E depois de alguns instantes eu vou pedir ao Hugo que nos eleve numa oração de confissão por todos nós. Oremos silenciosamente. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus porque Cristo venceu onde Adão falhou. Abramos as Escrituras em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Nós vamos ler de maneira alternada, louvando a Deus por esse servo de Jesus que vence onde Adão falhou e vence usando a palavra como Adão deveria ter feito. Mateus 4, 1 a 11, leitura alternada desse trecho das Escrituras. Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11. Mateus 4, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E lhe disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Louvado seja Deus por Jesus, que esteve firme na palavra, nas promessas de Deus e venceu assim a tentação. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino 177, firme nas promessas, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio aqui à frente. Nas promessas de
favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Amém. Desassentar, irmãos. Nós vamos ouvir agora a pregação das Escrituras, a palavra de Deus. Os convido a abrir no livro de Marcos. Capítulo 1, Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, que eu farei a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção a leitura da palavra. Marcos capítulo 1, verso 12 e verso 13. Nós vamos ler esse trecho e meditar nele com a graça de Deus hoje. Assim diz a Sagrada Escritura: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Santo, nós bendizemos Teu nome, Pai, porque agora tomamos a palavra, vamos meditar nela, e quanto precisamos da Tua lei, Senhor, no nosso coração. O salmista nos ensinou para tê-la no nosso coração, para não pecar contra Ti. Sendo assim, nessa noite nós queremos aprender mais da palavra, para viver vida mais santa para o Senhor. Mas nós sabemos também que este é o ato mais sublime das nossas vidas: ouvir a palavra da verdade. Nada se compara a ouvir a Tua voz e ainda permanecer vivos. Por isso, eu quero te implorar agora que Tu, ó Deus, me faças instrumento na Tua mão para pregar a palavra com sabedoria, com humildade e com fidelidade, expondo a Deus a palavra como de fato ela é, na sua complexidade, sua simplicidade, profundidade, mas poder salvífico. Que o Senhor me use pelo Espírito Santo do Senhor, mas que este Espírito também atue nos meus irmãos, uma vez que a palavra é a espada do Espírito. E assim que o Espírito Santo possa atuar no coração dos Teus servos, para que eles escutem a palavra, Pai, para a salvação. E que tudo seja feito com ordem, com decência e para a Tua glória santa. Ó Senhor, fique conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre a tentação de Cristo, mas eu queria introduzir o sermão de hoje falando um pouco da nossa experiência. Todos nós aqui somos pecadores, não é mesmo? E todos nós já provamos de sermos tentados e vencidos pela nossa tentação. Quantas vezes você já propôs santificar-se numa área, matar um pecado,
e lhe surgia dentro de você algo que como se fosse uma compulsão e que você não conseguia se segurar. Talvez seja para segundo prato de comida que não é necessário, talvez para gastar dinheiro ou para ganhar dinheiro, mas aquela compulsão que é quase incontrolável. Isso mostra o nosso coração, o mal que está enraizado no nosso coração. Mas o que nós vamos ver aqui hoje é que isso não acontecia com Jesus e que Jesus é suficiente para que estas coisas sejam vencidas no nosso coração. Ou seja, em Jesus há o poder para vencer essa natureza ainda pecadora que está em nós e que às vezes quase que nos domina, quase que nos arrebata para o pecado. Eu sei que você já sentiu isso, todos nós sentimos isso. Hoje nós vamos ver como Jesus venceu a tentação e como há poder em Jesus para que vençamos esse tipo de coisa nos nossos corações, essa compulsão, essa voz interna do pecado. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de lembrar com os irmãos que até aqui Marcos está interessadíssimo em mostrar-nos como Jesus é especial, como Jesus é o Filho de Deus. No último sermão nós vimos que ele tem algum argumento a nos mostrar através da comparação entre Jesus e João Batista. Ele usa a pregação de João Batista para mostrar que Cristo era maior do que João Batista, porque o próprio João disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Jesus era muito maior do que João, que ele nem sequer achava digno de considerar-se um escravo de Jesus. Depois, a pregação de João apontava para o fato de que João Batista não podia salvar pessoas, ele apenas batizava com água, ele ministrava o selo externo da graça que é operada internamente no coração somente por Deus, e que no caso João Batista disse que era operada por Jesus. Ele disse: eu batizo com água e virá após mim aquele que batiza com o Espírito Santo, mostrando que Jesus era especial, era o Filho de Deus que doava o Espírito Santo. Depois nós vimos o batismo de Jesus, em que lá dos altos céus o Espírito desce e pousa sobre Cristo, permanece em Cristo, ungindo para ser profeta, sacerdote e rei para a nossa salvação. E lá dos altos céus também uma voz que clama: este é o meu filho, eu tenho prazer nele, mostrando de maneira claríssima que Jesus é de fato o Filho de Deus e que ele dá todo o prazer ao Pai. E aí vimos o contraste, a voz que clamava do deserto e a voz que clamava dos céus, todas as duas vozes dizendo a mesma coisa: Jesus é o Deus Salvador. Hoje nós vamos ver Marcos nos mostrando que Jesus é o último Adão, o verdadeiro Israel, que vence o diabo e é aprovado por Deus. Marcos, através da narrativa do deserto, a narrativa da tentação, ele vai nos mostrar essa temática teológica, ainda que não expressa no texto, mas vívida na teologia da Bíblia, que Jesus é o último Adão, ele é o verdadeiro Israel, e ele vence onde os outros foram desaprovados. Ele então é aprovado por Deus por isso. Então vamos ver que Marcos quer nos ensinar essa verdade, que Jesus é o último Adão, o verdadeiro Israel, e ele vence o diabo e é aprovado por Deus, através desses dois versos. O verso 12, nós temos aí a obediência de Jesus o levando ao deserto. É interessante que Marcos agora vai nos mostrar o teste de Jesus para o ministério dele. Ele foi ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Mas será que Jesus pode ser profeta, sacerdote e rei?
Pois bem, agora ele vai ser testado e mostrar que de fato ele podia ser o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. Mas é interessante aqui, meus irmãos, que a narrativa dos evangelhos em relação a isso, ela fornece uma quebra, né? Usando uma linguagem moderna hoje, ela é disruptiva. Por quê? Os evangelhos estão mostrando que Jesus é Deus, que Jesus é rei e que Jesus vem para nos salvar. O que se espera então desse rei que vem dos céus para nos salvar? Espera-se que ele então assuma o poder de maneira visível e vença os inimigos de Deus de maneira visível, principalmente naquela época, Roma. Essa era a esperança de todo judeu. Todo judeu esperava que o Messias venceria os romanos, venceria os inimigos físicos, políticos do povo de Deus, e era isso que eles esperavam. E quando aqui os evangelhos mostram que Jesus venceria o verdadeiro inimigo do povo de Deus, que escraviza o ser humano, que é Satanás, há uma quebra, há um choque aqui, mostrando que o verdadeiro inimigo nunca foi Roma, o verdadeiro inimigo não é o homem, o verdadeiro inimigo é Satanás, que usa este mundo para aprender os seres humanos, para agrilhoar os seres humanos. E veja que Marcos mostra que imediatamente Jesus sai do seu batismo e vai lutar contra esse verdadeiro inimigo. O texto começa com e logo, duas expressões aí no grego que mostram algo urgente, rápido, como se não houvesse intervalo de tempo, uma coisa e outra. Ou seja, no sentido de que o pai acaba de dizer: este é meu filho, e agora Jesus vai enfrentar o diabo. E interessante, irmãos, que isso era muito comum no ministério de Jesus, momentos em que havia uma glória perceptível, um louvor de Cristo, uma maneira de mostrar a grandiosidade de Cristo, e logo em seguida ele estar enfrentando o diabo. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, o Pai diz a Cristo: este é o meu filho, a ele ouvi. E logo em seguida ele desce do monte e está lá Satanás apontando um escarcéu com os discípulos, de maneira que eles não conseguem expulsar o demônio, e não só não conseguem, mas são tripudiados pelo povo. Jesus sai da glória, digamos assim, para o inferno. Nós podemos ver isso quando Jesus para a tempestade, e ali há um momento de grande glória em que ele é demonstrado como Filho de Deus, como aquele que tem poder sobre a criação, e logo em seguida ele está em Genezaré com os endemoniados gritando em relação a ele, e ele está ali enfrentando Satanás. Tudo isso nos mostra que o ministério de Jesus sempre foi um grande embate com Satanás. O ministério de Jesus, meus irmãos, é o que alguns teólogos chamam de uma luta escatológica, cósmica, pela salvação do seu povo, mostrando que o seu ministério, por causa disso, sempre foi custoso. Ou seja, a obra da redenção nunca foi fácil, quebrando de nós algumas ideias equivocadas. Quando pensamos em poder de Deus, lembramos da criação, tudo feito do nada, pela palavra do poder, mas o maior poder está envolvido na obra da redenção. Por assim dizer, a maior dificuldade está envolvida na obra da redenção, em que o Senhor agora se submete à lei, se humilha e vai ali enfrentar o inimigo hostil a ele. E veja, meus irmãos, que Jesus aqui se humilha de tal maneira que ele vai ser tentado no deserto por uma criatura que ele mesmo criou. O Senhor Jesus Cristo, como agente da criação, ele mesmo é o criador de Satanás, dos anjos, de tudo que existe. E agora, como Deus homem, ele vai ser tentado pela criatura. E mais, o seu ministério é tão custoso que ele vai ser submetido à cruz, à morte, pelo povo que ele escolhe vir e morrer, mostrando que o ministério do Senhor, de certa maneira, é um paradigma da vida cristã. A vida cristã, queridos irmãos, é uma vida cheia de percalços, uma vida difícil. É interessante que a teologia dos nossos dias é de crentes que imaginam uma vida fácil,
cheia de vitórias, rios de dinheiro, saúde, coisas materiais, mas isso é pura enganação. A vida cristã é tal como a vida de Jesus, uma vida cheia de lutas, uma vida que Jesus descreveu que é tomar a cruz e segui-lo. Jesus exemplificou bem a vida cristã ao dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Não é forneça tudo o que você quiser, a si mesmo se negue, dia após dia. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder ou causar dano a si mesmo? Essa é a vida cristã que Jesus ensinou e ele viveu como bandeira, como estandarte. O nosso Senhor não apenas dizia que a vida era difícil, ele viveu o caminho difícil da salvação. E essa é a vida dos piedosos, e é a vida correta de se viver. Paulo diz que todo aquele que quer viver piedosamente será exaltado, glorificado, tomado como rei, perseguido. E o texto mostra que essa é a vida correta, porque o Espírito impeliu Jesus para o deserto, ou seja, o Espírito Santo está guiando Jesus e o leva para as dificuldades, para as provas. É interessante que o texto diz que o Espírito impeliu Jesus. Essa palavra impeliu aqui, ela é muito forte no original. Interessante que em Marcos capítulo 1, lá, quando Jesus vai expulsar demônios na sinagoga, a mesma palavra é usada para a expulsão de demônios, mostrando que o Espírito Santo brotou no coração humano de Jesus, na alma humana de Jesus, uma necessidade tão forte de servir a Deus, de ser fiel a Deus, que não tinha como se segurar. E veja o contraste que podemos fazer isso. Eu iniciei o nosso sermão dizendo da nossa necessidade interna, da nossa compulsão pelo pecado, e aqui o Espírito Santo tomando o Senhor, ele cheio do Espírito Santo, ele tem a compulsão de obedecer a Deus, servir a Deus, ser o servo de Deus. Veja que Jesus, como homem, necessitava desse agir do Espírito, cheio do Espírito para ser guiado para a obra que ele ia fazer. O Espírito então o guia de maneira contundente para aquele deserto, e por isso a gente percebe que ser cheio do Espírito não significa uma vida sem problemas. Pelo contrário, ser cheio do Espírito significa ser guiado para os desertos da vida, sermos guiados para as lutas, para os problemas. Podemos ter certeza, irmãos, que sermos guiados pelo Espírito Santo vai nos levar ao confronto com o diabo, ao confronto com este mundo tenebroso, e isso vai gerar dificuldade na nossa vida. O Salmo 23, que tanto amamos, a ideia dele é que o Senhor não só passava pelo vale da sombra da morte com o salmista, mas ele o guiava para lá, e ele arma uma mesa na presença dos adversários. Não é dos amiguinhos de escola dele, não era dos cortesãos dele, era dos adversários. Ou seja, a vida cheia do Espírito é uma vida em que vai trazer nas nossas mentes, na nossa alma, no nosso agir, consequências da luta contra o mundo, contra Satanás, contra o nosso pecado, mas sempre vai produzir em nós obediência. A obediência vai nos levar ao deserto, mas é melhor um deserto de obediência com o Senhor do que um palácio longe de Deus. Interessante que o salmo que cantamos aqui hoje, o salmista dizia que ele preferia estar às portas da tenda do que estar nos palácios de impiedade. Ele preferia estar à soleira do templo do que nos palácios de impiedade. Por isso aqueles que possuem em si o Espírito Santo, eles vão sim agradar a Deus em obediência, mas isso será feito em grande custo, em grande luta. Mas eles podem, como Cristo foi, esperar da provisão de Deus. Agora, uma pergunta
teológica tem que ser feita. Por que Jesus foi ser tentado no deserto? Ele não poderia ter sido tentado em qualquer outro lugar? Ele já estava no deserto, mas perto ao Jordão, no lugar de água, e agora ele vai para o deserto no mais ermo. A resposta a essa pergunta que fazemos ao texto, em primeiro lugar, está nas próprias profecias que Marcos citou antes aí, de que não só João Batista apareceria no deserto, mas também o Messias estaria no deserto, mostrando que a ida de Jesus ao deserto para ser testado por Deus e tentado por Satanás, cumpria as profecias messiânicas. O nosso Senhor aparecerá no deserto. Mas, queridos irmãos, ainda que Marcos não seja explícito aqui, há uma rica teologia bíblica do porquê Jesus foi para o deserto. Você e eu, nós devemos entender que todo o Antigo Testamento, como nós vimos hoje pela manhã, apontava para a vida de Jesus, para a obra de Jesus, para aquilo que Jesus viveria e faria. As leis do culto, as profecias, os sonhos, as revelações, as figuras do Antigo Testamento, como nós vimos aí Moisés como um tipo de Cristo, todas elas convergiam naquilo que aconteceria com o Senhor. Por isso Paulo, ao interpretar o que de fato o Antigo Testamento dizia, ele diz lá em Colossenses 2,17, que tudo o que estava lá no Antigo Testamento, e inclusive a lei cerimonial que ele cita, era sombra do que havia de vir, mas o corpo que tinha chegado era de Cristo. A ideia do apóstolo é como se você estivesse entrando numa casa com o sol atrás de você, e o que vem primeiro é a sua sombra, e depois entra o seu corpo. Então todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, sua vida, o que aconteceria com ele. E aqui isso é significante para entender por que Jesus foi para o deserto, porque ele está cumprindo as simbologias bíblicas. E aqui, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar qual simbologia é essa. Você deve se lembrar da história de Israel. Esse povo de Deus recebe o nome do patriarca que antigamente era chamado Jacó, porque era um homem que tentava usurpar os outros, um enganador. No entanto, Deus trabalha com Jacó de tal maneira que lá no Val de Jaboque, lá em Peniel, ele luta com Deus e pede graça, e prevalece por pedir graça, e ele então se torna o príncipe com Deus. E daí veio o nome de Israel, príncipe com Deus. Esse nome dá origem às 12 tribos, o povo que era descendente do Jacó enganador. E é curioso o fato de nós estarmos vendo Jesus como o rei, o príncipe de Deus. Por isso, nós temos que a simbologia de Israel aponta para o verdadeiro Israel. Quem é o verdadeiro príncipe com Deus? Não era aquele povo pecador e que sempre estava questionando Deus, mas o verdadeiro príncipe com Deus era Jesus. Além disso, quando Israel esteve no Egito, Israel foi chamado por Deus para Faraó de meu filho, meu primogênito. Curiosamente, João ensina que Jesus é o unigênito, primogênito do Pai. Veja então que a história de Israel, ela é espelhada em Cristo Jesus, ela apontava para a história de Jesus. Tanto é assim que Mateus dá uma prova clara disso para nós. Mateus 2, 14 e 15, Mateus interpreta um fato na vida de Jesus, citando algo em relação a Israel. Preste atenção. Dispondo-se ele, aqui José, o pai de Jesus, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Herodes estava matando as crianças, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando você lê o livro de Oséias, Oséias está aplicando isso à história de Israel, e agora Mateus aplica algo que era da história de Israel à história de Jesus, para mostrar o que? O verdadeiro Israel é Jesus, gente. Quando você olhar para a história de Israel, você tem que olhar para a história de Jesus.
Por isso, quando Marcos aqui acrescenta essa alusão histórica de que Jesus foi levado ao deserto, você tem que ir lá no Antigo Testamento e entender quem foi parar no deserto. Israel, que foi tirado do Egito e levado ao deserto. Ele foi identificado como filho e foi levado ao deserto. O que está acontecendo com Jesus? Ele é identificado como filho e ele é levado para onde? Para o deserto. O deserto, então, era um lugar onde Deus iria prover o seu povo, mas um lugar que Deus ia testar o seu povo para ver se ele entraria em Canaã. É óbvio que aquele povo falhou, murmurou, reclamou, e veja que a circunstância era de fome, de sede, e eles estavam sempre murmurando, reclamando e testando Deus. Jesus também foi levado ao deserto, mas depois para ir para a glória celeste, para Canaã celeste. Jesus foi levado ao deserto também em situação de fome e de sede, como o verdadeiro Israel. Então, da mesma forma que Israel foi testado e suprido por Deus no deserto, Jesus está sendo testado e suprido por Deus no deserto. Então, o que nós estamos vendo é um Jesus que não está no palácio, um Jesus que está no deserto, um Jesus que não está recebendo glória do homem, mas um Jesus que está sendo testado por Deus, um Jesus que não está sendo louvado pelas suas criaturas, mas desafiado pelas suas criaturas. Esse é Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro, que passa pelas provas, pela tentação. Em segundo lugar, nós temos aqui um contraste com Adão. Jesus não era somente apontado pela história de Israel, mas os personagens bíblicos do Antigo Testamento apontavam para Jesus. E um dos personagens que mais apontava para Jesus é Adão. Adão, meus irmãos, ele foi chamado de filho de Deus por Lucas. Quando você lê a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas fala que Adão era filho de Deus. Não no sentido que Jesus é, mas por que ele fala isso? Porque Paulo interpreta para nós a simbologia. Paulo diz lá em Romanos 5,14, preste atenção que ele diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Olha o ponto central: o qual prefigurava aquele que havia de vir. Paulo interpretou então que Adão era uma figura que apontava para a vinda de Jesus. Ele prefigurava o Jesus, o verdadeiro rei que viria. Ele faria isso de uma maneira que ele, como chamado por Deus e como chamado para ser cabeça de uma aliança, ele era uma grande seta que apontava para Jesus. Então Adão era a cabeça de uma aliança, cabeça da humanidade, e ele era então príncipe de Deus governando a terra. Agora nós vemos Jesus, o verdadeiro príncipe de Deus, que veio tomar o governo da terra, o verdadeiro cabeça da igreja e o verdadeiro cabeça da aliança da graça. Daí Paulo chama Jesus não só de Adão, mas de segundo Adão, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. O apóstolo então nos mostra: Jesus é o novo Adão, alguém que é filho de Deus, mas que vem do céu e não do pó, alguém que não é a criatura, mas é o Criador. Adão trouxe morte, Jesus vai trazer vida. Mas mesmo sendo tão superior, Jesus não estava no jardim como Adão. Adão foi testado por Deus, meus irmãos, num jardim, num lugar maravilhoso, idílico, paradisíaco, que os animais o serviam. Jesus está sendo testado por Deus no deserto. O pecado de Adão transforma o jardim que Jesus criou no deserto. Mas é interessante que quando nós vemos a história bíblica, a vitória de Jesus vai transformar o deserto em novo céu e nova terra, num jardim maravilhoso para a habitação com Deus. Que contraste, não é? Adão e Jesus. Mas onde Adão e Israel falharam,
Jesus vence. Verso 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Veja que Israel perdeu, Adão perdeu, mas Jesus vence onde eles falharam. Ele fica 40 dias no deserto, e essa referência também é importante. Nós vimos aqui que Jesus é o verdadeiro Israel, e a história daquele povo apontava para Jesus. Curiosamente, quantos dias Israel espiou Canaã? 40. E por isso, quando eles caíram, eles foram destinados a viver 40 anos no deserto. Agora, o verdadeiro Israel vai ficar 40 dias também no deserto. Mas, além destes dados de Israel, nós temos dois personagens bíblicos importantíssimos no Antigo Testamento que também ficam 40 dias no deserto com Deus: Moisés e Elias. E é interessante que na transfiguração, tanto Moisés quanto Elias apresentam-se a Jesus, e eles estão ali com Pedro, Tiago e João, vendo a glória de Jesus sendo manifesta. Esses dois homens ficaram 40 dias com Deus no deserto, também sem comer e sem beber, como Jesus. O texto de Marcos não menciona, mas nós vimos em Mateus que Jesus está em jejum. E aqui nós vemos que o milagre de Moisés e Elias sendo sustentados por Deus está se repetindo. Aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus foram sustentados por Deus. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, está sendo sustentado por Deus também. E é por isso que Jesus, quando foi tentado por Satanás, pode dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava provando o que Moisés e Elias provaram lá no passado, que a vida não vem dos alimentos, a vida vem de Deus. A gente de maneira comum pensa: nós somos supridos pela picanha que a gente come, pelo pão com manteiga gostosinho. Não, nós não somos supridos assim. É verdade que Deus usa isso para o nosso suprimento, mas a vida vem de Deus. Meus irmãos, se Deus quisesse que você bebesse água e morresse de sede, isso aconteceria. Se Deus quisesse que você comesse até explodir e morrer de fome, Ele faria. Porque o que realmente sustenta o homem é a palavra do poder de Deus. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 1, que diz que pelo poder da palavra Deus sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Jesus estava provando ali desse poder de Deus para o sustento. Então a vida não é o que comemos ou o que vestimos, mas a vida é o poder de Deus em nós. Ele é o dono da vida, é Ele quem sustenta a vida. Nós somos muito orgulhosos em acreditar que temos vida em nós mesmos, que somos capazes das coisas, que nós nos sustentamos. Não, Jesus está provando aqui a verdade para nós: não há vida sem Deus, não há sustento sem Deus, o poder é todo de Deus. Deus é suficiente sustentador do ser humano. Moisés, Elias e Jesus são a prova viva disso. 40 dias sem comer. Deus é o verdadeiro sustento do seu povo. E assim como aqueles homens foram supridos por Deus e confiaram em Deus, nós vemos aqui Jesus sendo suprido e confiado, ou confiando em Deus, colocando em Deus a sua confiança e provando até o fim a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. Mas, meus irmãos, temos aqui uma profundidade nessa tentação de Jesus, porque, em primeiro lugar, Jesus estava sendo testado por Deus. É verdade que ele está sendo tentado ali, mas ele está sendo testado por Deus.
Lembre-se de Israel, testado. Lembre-se de Adão, testado. Deus havia dado um teste a Adão e havia dado um teste a Israel, ambos falhando, mas agora Jesus está sendo testado pelo próprio Deus, cumprindo esses tipos. Mas é interessante aqui notar uma coisa, veja, eu estou usando para Deus a palavra teste e não tentação, porque a Bíblia não nos permite dizer que Deus tenta alguém. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. O Tiago aqui, irmão do Senhor, entendeu. Deus testa pessoas, mas não tenta pessoas. O teste visa a mortificação do pecado, o teste visa a comunhão com Deus, o teste visa a aprovação para uma nova fé. A tentação não, é algo vil, satânico, negativo e que leva para o mal. Os testes de Deus na vida do homem têm o propósito, a santificação, a morte do pecado, a purificação das nossas almas. Por isso nós somos testados por Deus, e nossa aprovação nos leva a ser mais próximos de Deus. Você pode lembrar disso, de Abraão, não é mesmo? Recebendo o filho da promessa, e Deus disse a ele: vá a Moriá e sacrifique o seu filho. E o que Abraão entendeu de Deus? Ele mesmo deu o nome para aquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor é o nosso sustento. Percebeu? Teste para aprender o sustento de Deus. Por outro lado, Satanás tenta levar as pessoas para o mal. Enquanto Deus estava testando o seu filho, o diabo queria que Jesus pecasse, porque ele bem sabia que se o nosso Senhor sucumbisse à tentação, não haveria salvação para nós. Afinal, o Senhor seria culpado, pecador, uma dívida eterna para com o Senhor, e Ele jamais poderia ser aquele que nos redimiria. Ele jamais seria aquele que doaria a vida eterna para nós. Por isso o diabo estava lá de maneira tão vil, tentando o nosso Senhor a deixar o caminho correto, o caminho da obediência. Em segundo lugar, nós vemos que a tentação de Jesus não era na sua natureza divina. Nós lemos aqui Tiago 1,3 que diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus é tanto Deus quanto homem. Por isso o que o diabo estava fazendo não era tentar Jesus na sua natureza divina, mas na sua natureza humana. Deus não pode, meus irmãos, fazer o mal. Esse é o Deus da Bíblia. Não é o Deus deste mundo que as pessoas dizem: se Deus pune pessoas no inferno, Ele é mau. Não, Ele é justo. Mal não. Se Deus não me dá o que eu quero, Deus não pode ser bom. Não. Se Ele te der o que você quiser, você vai se estrumbicar na sua vida. Imagine, né? Se Deus respondesse sim a tudo que você pede a Ele. Curiosamente, né? Tem até um filme que brinca com isso, né? Aquele filme do Jim Carrey, né? Que ele é o Senhor, ele recebe o poder de ser Deus. E aí as orações chegam a ele escreve sim para tudo. E quando ele vê o mundo está todo destruído, um caos. Veja que nós, meus irmãos, não podemos atribuir maldade em Deus. Deus é imutável. Tentação provoca mudança para o mal. Por isso não surge efeito em Deus. Deus não pode ser atraído por aquilo que é antinatural a Ele. Sua natureza é completamente santa, poderosa, boa, livre de qualquer mácula. Por isso Deus nunca pode ser tentado. No entanto, nós homens e os anjos, criaturas de Deus, sim podem ser atraídos pelos seus desejos para fazer o mal. Por quê? Porque sempre está nos faltando algo. Mas Deus, que é perfeito em si mesmo e nada lhe falta, Ele é todo amor, Ele é toda alegria, Ele é todo poder, Ele não pode ser tentado, Ele não precisa das coisas, Ele é em si mesmo suficiente, perfeito. Por isso, Jesus, ao ser tentado, não estava sendo tentado na sua natureza divina, mas na natureza humana dele, que não era pecadora, mas era uma natureza humana.
Por isso, em terceiro lugar, nós vamos ver que as tentações eram na natureza humana de Jesus, que é uma natureza como a nossa. Meus irmãos, é um grande erro considerar a natureza humana de Jesus como se não fosse como a nossa. Se Jesus fosse um ser humano diferente de nós, ele não poderia nos salvar, porque a morte dele é substitutiva. Então ele só pode substituir um ser humano se ele de fato for um ser humano. Por isso o autor de Hebreus nos ensina essa verdade. Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, igual a gente, mas sem pecado. O escritor sacro vai mostrar o que? Jesus realmente foi tentado na sua natureza humana. Ele era carne e osso, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia sono, e foi aí que Satanás se agarrou para fazer Jesus pecar. Ele queria tirar vantagem de Jesus dos 40 dias sem comer. Satanás queria que Jesus deixasse de confiar na suficiência que vem de Deus, na provisão espiritual que vem de Deus, para que ele pensasse que os pães são mais importantes do que a palavra, do que a promessa, do que o poder da suficiência de Deus. Jesus foi tentado aqui em ver que Deus não é suficiente na visão de Satanás. Além disso, Satanás sabia de algo muito interessante. Jesus veio para destroná-lo. Como eu disse, Adão foi criado como cabeça da criação, como príncipe desse mundo. No entanto, o príncipe deste mundo mudou, o reinado mudou de mãos, passou a ser de Satanás. Por isso Paulo chama Satanás de o príncipe deste mundo. Então o que está acontecendo entre Jesus e Satanás ali é um embate escatológico de poder, de autoridade. Jesus veio para destronar Satanás, tirar a autoridade, não só esmagar a cabeça dele, vencendo na cruz, expondo ao ridículo, como disse Paulo, mas também para tirar dele o poder. Foi isso que Jesus disse, que um mais valente chegou e lhe amarrou. O que Jesus está fazendo então? Amarrando Satanás. Curiosamente, os evangélicos do nosso dia ficam lá, né? Está amarrado Satanás, está amarrado Satanás. Se soubesse ler Bíblia e entender que Jesus já fez isso no deserto. O que ele está fazendo ali é destronando Satanás, tirando o poder e a autoridade dele. Por isso, Satanás ofereceu a Jesus: ajoelha e me adore. Se me adorar, eu te dou todo o reino. Percebe? E aí Jesus: não, só a Deus adorarás. E ele quebrou o diabo. Veja como é mais fácil ajoelhar e adorar. Interessante, quando eu estava estudando esse sermão, eu lembrei de uma passagem histórica romantizada, né? De Leônidas, o rei de Esparta, e Efialtes. Leônidas exigiu que Efialtes levantasse o escudo como espartano, da cabeça aos pés, para proteger os espartanos na batalha. E ele não pôde, então traiu os espartanos. E quando ele esteve diante do rei Xerxes, o rei Xerxes disse: eu te ofereço uma coisa melhor, me ajoelha e adora, e tudo isso vai ser seu. A mesma coisa que o diabo está fazendo. Olha que coisa interessante. O diabo, ele quer fazer com que tomemos o caminho mais fácil. Foi assim que ele ofereceu a vida eterna a Adão. Adão tinha que obedecer a Deus no teste que era muito difícil, mas Satanás propôs a ele o caminho mais fácil: deixa a palavra, come esse fruto e seja como Deus. Só que o caminho mais fácil dava aonde? Aonde deu? Na morte. Tanto que o Senhor chega na viração do dia e pergunta: onde estás, Adão? Ora, Deus sabia onde Adão estava. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. O que ele estava fazendo é: Adão, onde você está em relação a mim agora? Eu estou escondido, eu tenho medo do Senhor.
Ou seja, de fato aquele homem morreu espiritualmente. Por quê? Porque o caminho de Satanás dá em morte, nunca em vida. Os caminhos de Satanás, meus irmãos, eles são mais fáceis. A recompensa é imediata, a alegria é rápida, mas é tudo passageiro. Hoje, nos nossos dias aí, nós vimos um monte de pessoas, né, que rebaixaram os seus carros, vieram para cá, viajaram, vieram de longe, gastaram um rio de dinheiro, achando que estava feliz. Amanhã vai olhar a conta da bancária e está cheia de dívida no Santander, pagando carros caros que eles não conseguem, pagando uma viagem que eles não tinham dinheiro para fazer. Essa é a proposta de Satanás. Jesus viu essa estratégia e percebeu que o caminho mais rápido não poderia ser tomado, então ele não cai na armadilha de Satanás. Veja que o que Satanás quer é que a natureza de Jesus humana se orgulhe e torne-se independente de Deus. Esse é o caminho mais fácil. O caminho de Deus é humilhação e dependência, e é esse que Jesus tomou. Em quarto lugar, mesmo que Jesus tenha sido tentado da natureza humana que é igual à nossa, há uma grande diferença nessa natureza, não no sentido de essência, mas naquilo que Jesus é no seu coração. Jesus tem a mesma natureza humana, só que Jesus tem um coração puro e santo. Jesus tinha uma natureza divina que o sustentava, Jesus tinha o Espírito Santo que o sustentava como nenhum dos outros seres humanos, mas ele também tinha algo dentro de si que infelizmente hoje nós não temos. E o que nós temos é o contrário do que ele tem. Tiago, irmão do Senhor, exemplifica o que nós temos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, o irmão do Senhor aqui nos mostra uma coisa: eu e você temos um impulso interno para o pecado, uma voz interior que nos chama para o pecado, o que é uma cobiça no coração, que nos inflama para fazer o mal. Além disso, nós temos a voz de Satanás sendo lançada na nossa alma. A voz de Satanás, que Paulo chama de dardos inflamados do maligno. Dardo inflamado era setas com fogo na ponta, que ao cair no chão botava tudo em chama. Paulo diz: nós temos esse ataque satânico na nossa vida, uma seta que vem em nós, que entra no nosso ser e bota fogo no pecado. E para completar, nós temos os estímulos externos do pecado, né? Por exemplo, um homem, né, que não pode ver bebida e que está num lugar onde a bebida é farta, oferecida, e que as pessoas falam com ele o tempo inteiro: bebe, bebe, bebe. Ele nem estava pensando em beber, mas ali está o estímulo externo. Mas Cristo não era assim. William Hendricks diz o seguinte: com Cristo não acontece assim. O estímulo exterior no sentido de que não se originou na própria alma do Senhor, mas foi a voz de uma outra pessoa externa a ele, estava presente, mas não um incentivo interior ao mal, ou o desejo para cooperar com essa voz externa, nunca existiu em Jesus. No entanto, a tentação, no sentido de necessidade e de sentir a consciência dele sendo desafiado por Satanás para satisfazer a sua necessidade física, a convicção de que tinha de resistir ao tentador e a luta provocada pela tentação foi muito real para o nosso Senhor Jesus Cristo. A tentação de Jesus é diferente porque ele não tem a voz interna do pecado, ele não tem o desejo interno do pecado. Ainda que as coisas externas e a voz externa de Satanás falassem com ele: come, faz isso, faz aquilo, o coração puro dele não era afetado. Como disse o puritano Matthew Henry, o diabo não tinha parte em Cristo. Jesus jamais cederia em seu coração era completamente puro. O desejo do coração de Jesus era o desejo que deveria existir em todo crente, o de obedecer a Deus e não ceder um pequeno espaço para o diabo e os seus confetes. Dentro do coração de Jesus era só pureza.
E é isso que diz o salmo messiânico que nós lemos aqui hoje, né? Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. A vontade de Cristo aqui declarada no salmo é sempre fazer a vontade do Pai. Por isso ele disse: a minha comida e bebida é fazer a vontade do Senhor, é a obediência do Senhor. E meus irmãos, que ensino essa tentação nos dá? Pecamos porque nosso coração ainda abriga o pecado, e Satanás usa os nossos desejos internos e externos para nos afastar de Deus. Devemos parar de colocar a culpa das nossas falhas em Deus e até mesmo no diabo, e admitir a nossa insuficiência e a nossa culpa e a nossa falta de satisfação em Deus. Nós devemos parar de ser Adão e Eva, que culparam a Deus e culparam o diabo e não assumiram os seus erros. E nós devemos admitir quantas vezes na nossa vida nós buscamos o caminho mais fácil, o caminho da desobediência para fazer as coisas. O problema nosso então é a falta de pureza no coração. O problema nosso é que a gente transfere a culpa em vez de admiti-la. Mas essa tentação nos dá um grande mostra dos nossos pecados, de como somos falhos. E mais, nós vamos ver que a circunstância de Jesus também era dura, e ela não influenciou na alma dele. Diz Marcos aí que Jesus estava no deserto com as feras. É interessante, esse é o único evangelho a dizer que Jesus estava com as feras. Por que Marcos salienta que Jesus estava com as feras? A ideia de Marcos aqui é descrever o cenário que Jesus estava. Ele não estava num lugar favorável para ser testado. Ele estava num deserto que tinha feras. É interessante, quando a gente olha para Israel hoje, a gente vê tudo seco, né? E a gente quase não vê vida animal ali. Mas na época de Jesus, havia ali chacais, hienas, leões, e como a gente vê na história de Davi, ele matou até um urso em Israel. Ou seja, aqueles lugares eram lugares ermos de habitação de feras. Feras que não servem mais ao homem. Lembre-se que lá na criação as feras serviam a Adão perfeitamente, dado o fato de que Adão nomeia os animais, mostrando que ele tinha soberania e que eles o serviam. Adão era soberano sobre os animais, eles vinham até ele, eram serventuários dele em relação ao culto a Deus e à vida. Mas o pecado trouxe tamanha destruição na criação, que agora os animais são completamente hostis ao ser humano. Então aquele lugar era um lugar de hostilidade a Jesus. Além disso, meus irmãos, na voz profética, quando nós lemos as profecias, por exemplo, a profecia da queda da Babilônia, diz o profeta que na Babilônia habitaria chacais, hienas e também os sátiros, ou seja, mostrando que esse lugar de deserto, de desolação, é um lugar onde o diabo está ali com força. Então Marcos está mostrando que Jesus está em meio às feras perigosas, mas Jesus acaba de entrar no território do inimigo para vencê-lo, mostrando que, olha o contraste com Adão. Adão era o príncipe da criação, Adão deveria comandar os animais, mas foi um animal que o fez cair a mão de Satanás, ou na fala de Satanás. Nosso Senhor, ao contrário, estava no meio das feras que poderiam lhe devorar, mas ali ele estava submetendo agora a criação ao poderio dele. Por isso o comentarista Dewey Mulholland diz o seguinte: a região onde Jesus jejuou e foi tentado constituía, portanto, um cenário de abandono e perigo, num meio ambiente completamente oposto ao paraíso, onde o primeiro Adão foi tentado. Que grande contraste! Um Salvador ungido para ser profeta, sacerdote e rei, que não está no palácio nem no Éden, mas no deserto. O homem foi confrontado na sua casa, agora Jesus está confrontando o inimigo no território deles. O grande Salvador está aqui, pondo em prática o esmagar a cabeça da serpente no lugar mais hostil. Ele está agora, meus irmãos, nos escombros da criação, para começar a obra da redenção. E veja que coisa interessante: Jesus cria
para o homem, o jardim perfeito onde o homem caiu. O homem e o pecado criam um lugar imperfeito onde Jesus vai erguer a criação, fazer da criação de novo um jardim, um novo céu e nova terra, um lugar que as feras não mais serão feras. Por isso Isaías diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ou seja, Jesus estaria pronto para agir com justiça, e os rins indicam o coração, a parte interna, ou seja, a justiça, a lei está dentro do coração de Jesus. E o que isso resulta? Restauração. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado darão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta viu que a vitória de Cristo, sua justiça, traria um novo paraíso, e esse novo paraíso estaria começando agora na vitória no deserto. É isso que Jesus está fazendo no deserto, vencendo o inimigo, destruindo as obras de Satanás. E por fim Marcos diz: os anjos o serviam. Interessante, irmãos, que Marcos não segue a linha de Mateus e Lucas, mostrando que Jesus venceu a tentação, não de maneira explícita, mas de maneira explícita os anjos o serviam, falam da vitória de Jesus em relação à tentação diabólica. Quando nós lemos sobre a tentação nos evangelhos de Mateus e Lucas, nós vamos ver que os anjos só serviram Jesus depois que o diabo foi vencido. Afinal, uma das tentações que o diabo impôs sobre Jesus foi: pula de um pináculo e esses anjos vão te segurar, eles vão te servir. E aí Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Então os anjos vão servir Jesus depois da sua vitória, lhe suprindo as necessidades. Esses anjos são ministros de Deus em prol de Jesus e dos crentes. Eles vieram então depois que Jesus venceu e ministraram a necessidade dele, trazendo conforto, o pão, o que ele precisava. Mas veja que coisa interessante, lá em Gênesis 3:24, nós lemos que os anjos não serviram Adão. Pelo contrário, eles enxotaram Adão do paraíso, meteram-no para fora para ele não ter acesso à vida. Eles guardavam com as espadas o jardim para que Adão não pudesse mais entrar ali. Aqui, os anjos vêm até Jesus, não com a espada na mão para enxotar Jesus, mas com os pães para servi-lo. Eles não estão com a espada voltada para Cristo, eles estão todos servindo ao Senhor Jesus. Em meio à fartura e aos animais, Adão cai, cercado de escassez e hostilidade. Jesus prevalece. Ele, como Adão, foi levado então à tentação depois de ser comissionado, mas onde Adão falhou, o nosso Senhor Jesus venceu. E aí, meus irmãos, qual foi a chave da vitória de Jesus? Marcos não nos diz aqui, mas os outros evangelhos nos mostram. Jesus venceu pela palavra de Deus. Jesus venceu dizendo diversas vezes a Satanás: está escrito. Ele mostrou que o verdadeiro crente tem que estar firme na palavra de Deus. É a palavra que é a regra da nossa vida, e devemos nela nos firmar. Lembra do salmista? Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Jesus disse: dentro do coração está a tua lei. Percebeu onde que Jesus venceu? No fato dele ser guiado no deserto, não por aquilo que ele via e o que ele sentia, mas pela palavra de Deus. Através das promessas preciosas de Deus é que ele nutriu a sua alma para vencer. E é nesta maneira que nós podemos vencer e ficar firmes em relação a Satanás. A palavra de Deus
interpretada corretamente, crida corretamente por Jesus, venceu o diabo. Porque a estratégia de Satanás, meus irmãos, é sempre a mesma, desde lá do Éden. Veja como Satanás fez o homem cair. Olha, Deus disse para vocês não vão morrer não, mas vocês podem ficar tranquilos, vocês comerem aí, vocês vão ficar Deus, vocês vão virar Deus. Deus falou, vai morrer, mas não. A estratégia de Satanás é perverter a Bíblia, é fazer com que você entenda a Bíblia errado e aplique a vida errada no seu coração. Vou dar um exemplo simples para vocês. Na hora que Deus foi entrar com o povo na terra de Canaã, ele fez uma promessa a Josué e disse que onde Josué colocasse a planta dos seus pés seria do povo de Deus. Não é assim? Ele não prometeu isso? Não está lá em Josué 1? E aí os crentes de hoje falam assim, onde você botar a planta do seu pé vai ser seu. Não, aquela promessa foi feita para quem? Quem que estava entrando na terra prometida? Foi você? Quem que pegou a espada para matar os cananeus e os gigantes? Foi você? Não, aquilo era uma promessa para Josué, não era promessa para você. Jesus fez uma promessa para os apóstolos, lá em Marcos 16, que nós vamos ver no final do livro. Vocês vão pregar o evangelho aí, os sinais vão acompanhar vocês. Os sinais vão acompanhar vocês, os sinais acompanham os apóstolos. E se vocês meterem a mão aí na cobra, ser picado, no escorpião, vocês não vão morrer. Tanto que isso acontece com Paulo lá em Malta, né? Ele é picado pela cobra e não morre. Meu amigo, vai pregar o evangelho e vai meter a mão na boca da jararaca para você ver para onde você vai. Deixa de ser bobo, de pegar uma promessa que foi feita para outras pessoas e aplicar na sua vida. Isso é a tática de Satanás. Então deixa de ser bobo. Aprende a ler Bíblia e aplicá-la a você. Por quê? Você está sendo instrumento de Satanás, entendendo Bíblia igual ele entende. A gente tem que entender a Bíblia como de fato ela é e aplicar de fato ela é na nossa vida. Porque se não for assim, nós vamos seguir os ventos de doutrina de Satanás e vamos cair. Veja essas igrejas que estão por aí cheias de doideiras, seguindo a voz de Satanás, porque não seguem a palavra interpretada e aplicada corretamente. Além disso, a gente tem que fazer o que Jesus fez. Jesus, meus irmãos, é o guerreiro divino. E o que ele fez para vencer o Satanás, além de usar a palavra? Vou ler para você em Efésios 6, 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, ou seja, vistam a roupa da verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, ou seja, aquele couro que ficava lá sobre os romanos, só que o nosso couro é a justiça de Cristo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, a bota da batalha dos romanos tem que ser o evangelho, embraçando o escudo da fé, ou seja, o escudo romano aqui é o escudo da nossa fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ó, é com o escudo da fé que a gente apaga essas setas de Satanás na nossa mente. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que Jesus venceu? Ele é o verdadeiro guerreiro divino que toma essa armadura. Paulo está citando aqui o texto de Isaías, que Jesus era descrito como esse guerreiro que tinha essa armadura. E aí Paulo diz assim, do jeito que Jesus vestiu uma armadura para enfrentar Satanás, vistam também. Mas como é que vocês ganham Satanás? É gritando para ele? Não, é lendo a Bíblia e orando. Percebeu? Vivendo a palavra. E é assim que nós podemos vencer também, usando as mesmas armas que Jesus usou. Ele, que é o verdadeiro profeta, sacerdote e rei, foi aprovado no teste. Por isso que no próximo sermão nós vamos ver agora Jesus em ação. Por quê? Porque ele foi testado
e aprovado pelo Senhor Deus. Como viver esse texto? Primeira aplicação: Jesus foi tentado em todas as coisas. Por isso, meus irmãos, Jesus sabe o que você passa, e Jesus pode se compadecer de você. Como é bom saber que Jesus, irmãos, é empático ao nosso sofrimento. Quão consolador é uma pessoa quando ela vem nos ajudar e ela já passou por aquela prova que passamos. Imagine uma grande tragédia na sua vida e uma pessoa que sofreu essa grande tragédia vem te ajudar. O mesmo tipo. Jesus passou pelas tragédias da vida como nós, e por isso Ele sabe muito bem lidar com as dificuldades, com as nossas lutas. Jesus é a pessoa que mais sabe o que nós estamos passando, mas Jesus venceu a tentação, então Ele é apto para socorrer você. Recorra a Jesus, peça a Ele que te ajude no meio da tentação e nos sofrimentos. Ele sabe o que fazer, Ele sabe o jeito certo de te socorrer e o tempo certo para te socorrer. Jesus sabe, irmãos, o que nós passamos. Ele pode ministrar graça ao nosso coração do jeitinho que a gente precisa. Vamos recorrer a Ele. Segunda aplicação: meu irmão, Satanás vai te tentar sempre para tomar o caminho mais fácil na sua vida. O caminho da obediência, querido, é o mais difícil. O nosso inimigo quer que você deixe esse caminho da obediência, que você siga o seu coração e as palavras dele. Mas o caminho que parece mais fácil é o caminho que vai te levar para longe de Jesus. Lembra que Jesus disse: estreita é a porta e estreito é o caminho que leva para onde? Para o céu? E largo é o caminho, larga é a porta que leva para onde? É para o inferno, é para a morte eterna. O caminho fácil é o de Satanás. Então lembre-se de Jesus, que tomou o caminho mais difícil. Toma a sua cruz e vai até Ele. Lembre-se que Jesus disse não a Satanás, que Ele confiou nas promessas de Deus e descartou as promessas vazias do diabo. O diabo sempre vem com promessas vazias. O diabo sempre vem com um caminho mais fácil. Olhe só para as famílias dos nossos dias. O que é mais fácil? Trabalhar ou cuidar de filho? Trabalhar, meu amigo. Vai cuidar de filho. É difícil. E o que as mulheres todas estão fazendo hoje? Deixando seus filhos na escola, na creche, com as empregadas ou com quem quer que seja, e estão saindo para o mercado de trabalho e passando lá 10, 12 horas do dia, não vê o menino. Por quê? Porque o caminho de Satanás é mais fácil. É fácil, maridão, você chegar em casa depois de trabalhar pesado e ter que disciplinar seus filhos, cuidar da sua mulher, ministrar o coração dela, ajudar nas tarefas domésticas e não descansar? É fácil? Não é não. Mas o que você quer fazer? Tomar o caminho mais fácil, não é? O caminho mais fácil não é o caminho de Jesus. Mas se nós pedirmos ajuda a Jesus, Ele vai nos dar graça de dizer não ao diabo e sim para a palavra dele. Terceira aplicação: Jesus venceu a tentação pela palavra de Deus. Não pense você que a vitória sobre Satanás está longe da palavra de Deus. A vitória que nós temos sobre o maligno e este mundo vil e tenebroso é a nossa fé que é firmada na palavra. Além disso, é a palavra junto com a fé
que nos ajuda a apagar os projéteis satânicos na nossa vida, que querem acender o nosso pecado em todo instante. Por isso, procure conhecer as Escrituras, ser um profundo conhecedor delas, porque foi assim que Jesus venceu Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. É assim que a gente vence na vida. As Escrituras têm que ser lidas, meditadas, aplicadas todos os dias à nossa vida, e isso de maneira correta. Satanás sempre vai te levar a entender a Bíblia errada e aplicar a Bíblia errada na sua vida. A falsa interpretação e a falsa aplicação são como verdade, mas não são a verdade. Por isso, esmere-se em conhecer a palavra, para não cair na artimanha do diabo. Um crente sem conhecer a Bíblia é um patinho na mão de Satanás, ele joga para lá e para cá. É interessante, né? Que aquelas pessoas que são especialistas em descobrir moedas falsas, notas falsas, eles treinam na falsa, eles treinam na verdadeira, porque se ele conhece todas as características da verdadeira, qualquer uma que não tenha a característica da verdadeira é falsa. Como é que o crente vai descobrir o que é falso? Treinar na verdade, ó. É assim que a gente vence. Quarta aplicação: ser guiado pelo Espírito pode e vai te colocar em situações de muitas lutas. Obedecer a Deus sempre vai trazer lutas na vida. Eu e você, nós vamos passar pelos desertos, rodeados de muitas feras, mas é isso que Deus deseja para nós. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É em meio às lutas que nós vamos aprender a contar com o Espírito Santo. É em meio às lutas que nós vamos poder contar com os anjos que são enviados para nos servir. Pastor, como é que os anjos nos servem? Olha, meu irmão, eu não sei muito não, viu? A Bíblia diz pouco sobre isso, mas mesmo que eu não seja como, eu sei que eles fazem, e eu sei que eles ajudam e trabalham por nós. O como, a Bíblia não fala muito, mas eu sei que eles fazem. Mesmo que você não veja, confie em Deus. Deus é soberano, Deus está no controle, e confie em Deus que Ele vai te suprir, te guiar, e Ele vai te dar tudo que você precisa lá no meio da provação, porque nenhuma provação é tão grande que você não possa suportar, e Ele sempre nos dá escape, como disse Paulo, sempre. Ah, pastor, eu caí na tentação porque é grande. Não, você caiu porque você quis, porque Deus sempre dá escape, diz Paulo. Quinta aplicação: aprenda que a suficiência está em Deus. Se você se achar forte o suficiente, você vai cair. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É entender a suficiência de Deus. Foi assim que Jesus viveu. Ele não buscou a suficiência das coisas do mundo, não mesmo. Ele, pelo contrário, buscou a suficiência em Deus. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele disse que não só de pão vive o homem. Aprenda isso, irmão. Se você buscar a suficiência no casamento, nos filhos, na esposa, no emprego, no carro, nas roupas, na comida, essas coisas você nunca vai se fartar delas. Por isso que a Gretchen já está aí no 20º casamento ou mais, né? Eu parei de contar porque eu só sei contar até 10. Nunca vai achar suficiência. O que deixa a gente contente e verdadeiramente suficiente é Jesus, é Deus. Coisas passageiras, etéreas, materiais não podem tapar o buraco da alma eterna. Só Jesus pode. E quando você aprender isso, você vai obedecer a Deus. Porque enquanto você não aprender isso, você vai fazer de tudo para tomar o caminho mais fácil, para se satisfazer,
mas nunca vai se satisfazer, porque a satisfação só está em Jesus. E sexta e última aplicação: mate o pecado dentro de você. Muitos crentes são como os judeus, que pensavam que o pecado só é algo externo. Os judeus pensavam isso. Por isso Jesus teve que ensinar para eles: vocês viram o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no coração já adulterou com ela. Jesus disse: é do coração que prosseguem os maus desígnios, lascívia, pecado, adultério, e é isso que contamina o homem. Ou seja, Jesus mostrou para nós a realidade: o pecado está dentro de nós, não fora de nós. Então, para ser fiel a Deus, você vai ter que entender que para se livrar do problema, você tem que matar o pecado dentro de você, não fora de você. Ficar livre das coisas externas não resolve o problema. Vou contar para você uma ilustração histórica. Existe um teólogo da igreja muito famoso chamado Orígenes de Alexandria. Na época de Orígenes, estava começando a acreditar que os pastores não podiam se casar. E Orígenes então tinha uma mulher lá que ele dizia ser muito bonita, que ele tinha muito interesse nela, muito desejo por ela. E ele não podia se casar. O que ele fez? Ele se enfiou num monte de espinho, meu amigo, para ver se o desejo pelaquela mulher saía. Ele saiu de lá todo destruído. Saiu? Não. O que ele fez? Ele se emasculou. Saiu? Também não. Por quê? Orígenes não tinha entendido ainda. Pecado vem de dentro. Por isso, para vencer o pecado, você precisa se encher do Espírito Santo. E sabe o que é encher do Espírito? Esvaziar-se de você. Quanto mais cheio de você, menos Espírito vai ter. Quanto mais vazio de você, mais o Espírito vai ter na sua vida. E é aí que você vai matar o pecado onde importa, no coração. Peça a Deus para matar a voz do pecado no seu coração. Peça a Deus para matar a voz de Satanás no seu coração. Peça a Deus para tirar a cobiça do seu coração. Ponha toda a sua força nisso. Porque, como diria John Owen, se você não matar o pecado vai te matar. Que Deus nos dê graça para aprender com Jesus e a vencer a tentação. Viver a vida que o Pai quer de nós. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, é com louvor e gratidão que nós oramos a Ti por Jesus Cristo. Ele sim, ó Deus, homem perfeito, Teu Filho amado, venceu a tentação, onde Israel e Adão caíram, pecaram e trouxeram grandes males ao Teu povo, Senhor, e aos seres humanos. Por isso eu Te louvo, bendigo o Teu nome e exaltamos o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ah, Deus, se não fosse por Jesus, se não fosse pela firmeza do Teu Filho de ter no coração a lei de amar o Senhor sobre todas as coisas, jamais seríamos salvos. Mas onde o homem falha, o Teu Filho vence. Isso é proveitoso, isso é maravilhoso aos nossos olhos. Isso, ó Deus, é o que traz segurança para nós, porque ainda que falhemos e pequemos, Jesus é o nosso perdoador e aquele que venceu e nos salvou e cumpriu toda a lei por nós. E os méritos dele estão sobre nós, o perdão dele é o nosso, a sua graça é a nossa graça, a sua vida eterna é a nossa vida eterna. E mesmo hoje, caindo em tentações e pecando, Satanás não pode mais nos livrar de Jesus, ou seja, nos levar para longe de Cristo. Os anjos não estão mais com as espadas nos afastando da Tua presença. Pelo contrário, eles abriram alas para que entremos após Jesus com santa confiança ao trono da Tua graça e pelo novo e vivo caminho que é o nosso Senhor.
Os anjos hoje são ministradores e cooperadores conosco. Graças te damos por Jesus. Teu Filho é tudo para nós, Senhor. Teu Filho é o nosso gozo, é aquele que nos sustenta, é aquele, ó Deus, que nós não podemos viver sem. Nós podemos viver sem todas as coisas, menos sem Jesus, ó Deus. Graças te damos. Que esse seja realmente o desejo do nosso coração, que aprendamos como aquele homem que compôs o hino, que somos felizes com Jesus. Que aprendamos, ó Deus, que tudo o que precisamos vem das tuas boas mãos, mas que também aprendamos a amar a palavra, a guardar a palavra no coração, a ter sobre nós, ó Deus, a couraça da justiça, a vestir com a verdade, a ter as botas do Evangelho, a ter o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a ter oração e súplica todos os dias. Que aprendamos a ser como o guerreiro divino, e que assim, ó Deus, o Senhor nos habilite cada vez mais a matar o pecado no nosso coração e a vencer as nossas tentações para servi-lo, Senhor. E que tudo isso glorifique, honre e bendiga o teu nome. E quando cairmos, olhe para nós com misericórdia e graça. Quando a tentação for forte demais, abra escape para sairmos e dê-nos força para sair por esse escape. Ajude-nos, ó Deus, porque somos pó, tu sabes disso. Santifique e mate em nós o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação do Espírito estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Deixa eu sentar, queridos irmãos.